Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês que estão acompanhando esta transmissão. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aos canais da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Teófilo Otoni. Nós convidamos você para estar acessando, curtindo, se inscrevendo, participando aí das nossas mídias, das nossas redes sociais, através das quais você e sua família poderão ser ricamente abençoados. Nós queremos nessa oportunidade, hoje é quinta-feira, dia de estudo bíblico, quero convidar você para que nós possamos abrir as nossas Bíblias, livro do Êxodo, capítulo 33 e o versículo de número 18. Êxodo capítulo 33, o versículo 18, que nos diz assim: Então disse ele: Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés fez esse pedido para Deus. Rogo-te que me mostres a tua glória. Amém? Meus irmãos, Moisés, ele fez este pedido logo após o episódio do bezerro de ouro. Ele estava no monte com Deus e o Senhor manda ele descer e voltar para o meio do povo, porque o povo de Israel havia se corrompido. Esse texto nos mostra que, por mais profunda e intensa que seja a nossa comunhão com Deus, ainda assim nós podemos enfrentar crises pessoais, crises familiares, crises em todas as áreas, né? Nós costumamos dizer que o diabo não brinca de ser diabo, né? O diabo é diabo 24 horas por dia e ainda faz hora extra. Jesus, quando desceu do monte da transfiguração, ele teve que expulsar um demônio. Então eu quero convidar você para nós meditarmos esse texto, né? Quando Moisés desceu do monte, eu imagino que, mesmo que ele ouviu que o povo se corrompeu, mas talvez ele não imaginava a situação fosse tão grave, né? Talvez ele achava que alguns tinham se corrompido, alguns tinham falhado, alguns tinham errado, mas ele achava que ia encontrar a maior parte cantando, adorando, trabalhando, mas a cena que ele presenciou foi uma cena de virar o estômago, né? Ele encontra uma cena de pecado espiritual, o povo adorando um bezerro de ouro, idolatrando um bezerro de ouro, dizendo que o bezerro de ouro era o Deus que havia tirado o povo do Egito. Ele encontra um pecado moral, porque o texto diz que o povo se levantou para folgar. Uma tradução literal diz que o povo se levantou para praticar imoralidade. E a Bíblia nos mostra a reação de Moisés. Qual foi a reação de Moisés ali naquele contexto? Quando ele desceu do monte, diz que ele ficou irado. E por que ele ficou irado? Qual era o resultado daquela ira? Era o resultado da intimidade com Deus. Moisés estava cheio do poder, da glória de Deus, e ele não iria tolerar tamanho pecado no meio do povo do Senhor. E quando a gente olha, irmãos, eu vejo muitas expressões aí, né, sobre quando as coisas voltarem ao normal. Não é? Quantos de nós já não ouvimos essa expressão? Ou então, quando nós começarmos um novo normal. Meu irmão, a gente não pode achar as coisas, a gente não pode querer ter aquela vida de novo, não. A gente se acomodou no conformismo barato. Todo mundo fazia desse jeito. Todo mundo estava acomodado. Todo mundo estava tranquilo com aquela espiritualidade semanal. Todo mundo colocava frase de efeito no status do WhatsApp.
nas suas redes sociais e achava que isso atraía o favor de Deus, mas não é verdade. E de repente, o Senhor está nos permitindo esta situação, não é? E será que nós vamos ficar conformados, sedentos de voltar ao que tínhamos? Ou será que nós vamos querer algo novo da parte de Deus? Então a reação de Moisés aqui nessa passagem, ela nos mostra muito sobre o agir de Deus, porque são as nossas atitudes que determinam o agir de Deus. Como disse alguém, Deus mais reage do que age. Então vamos ver quais foram as atitudes de Moisés. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 7, no capítulo 32. Moisés desce do monte e encontra o povo naquele pecado todo. E aí, no capítulo 33, veja o que Moisés faz, as reações de Moisés. No versículo 7 diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então nós vemos que Moisés armou a sua tenda longe do povo, né? Moisés se isolou. Moisés ficou lá num canto. E para que isso? Meus irmãos, a primeira coisa que a gente tem que ver é que hoje há milhares de sermões por aí. Há inúmeras lives por aí, de todo tipo. Tem pregação pentecostal, pregação tradicional, pregação reformada, pregação fundamentalista, tem de tudo. O cardápio de pregações nas redes sociais está variado, tem para todos os gostos, né? Mas, irmãos, tem hora que a gente não pode se conduzir a nossa fé baseado naquilo que nós vemos ou naquilo que dizem para nós, não é? Eu não estou falando contra as lives, eu não estou falando contra, senão eu estaria entrando em contradição, porque nesse momento eu estou fazendo uma transmissão. Mas eu estou falando que há momentos em que você precisa estar a sós com Deus. Há momentos que você precisa de intimidade com Deus. Não é? A atitude de Moisés ali, de ir para a tenda, isolado do povo, se você ler o versículo 7 com bastante atenção, você vai ver que não foi um ato isolado em decorrência daquela crise, mas era uma prática de Moisés, né? Era uma prática de Moisés, era a manutenção de um hábito espiritual que ele tinha. Ele tinha aquela prática de se isolar e buscar a presença de Deus, não ficar no meio da multidão. Então as lives, tem muita live abençoada? Tem, glória a Deus por isso. Homens e mulheres de Deus têm ministrado aos nossos corações nesse tempo em que a gente não pode congregar de forma coletiva. Mas, no entanto, irmãos, há momentos em que você tem que parar e ficar sós, você e Deus. Você tem que desenvolver o teu relacionamento com Deus. Você tem que desenvolver a tua intimidade com Deus. Porque é o modo como você cultiva a sua vida espiritual
que vai determinar sua reação quando as horas difíceis chegarem. O texto diz que Moisés costumava se isolar, costumava ficar a sós com Deus. Mas agora eu te pergunto, você vai viver na base do conta-gota espiritual? Você vai viver na base da sequidão espiritual? Você vai viver na mendicância espiritual? Se você vive assim, meu irmão, minha irmã, qualquer crise, não precisa ser uma crise como essa, vai tragar sua fé, vai tragar sua vida, vai tragar seu ministério, vai tragar seu casamento. Fico preocupado. A gente vê muita gente aí postando, estou com saudade da igreja, meu camarada nem pisava na igreja. Por qualquer coisa não ia no culto. E glória a Deus que Deus está nos deixando todos com saudade de congregar. Mas, irmãos, o congregar não é sinônimo de religiosidade. Porque cristianismo não é religião, né? Cristianismo é relacionamento. A segunda coisa é no versículo aqui, vamos seguindo em diante. Eu quero ler com vocês aqui, no 32, capítulo 33, versículo 12. Né? Eu convido você a confiar no caráter de Deus, foi isso que Moisés fez. Olha só. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça. A outra coisa que nós vemos aqui é que no meio daquela crise toda, Moisés confiou no caráter de Deus, não é? Êxodo capítulo 33, versículo de número 12, lá no finalzinho está escrito assim, ó: Eu conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Conheço-te pelo nome, achaste graça aos meus olhos. Meus irmãos, quando Moisés foi chamado por Deus, quando ele iniciou seu ministério, a impressão que nós temos é que Moisés estava diante de um analista, estava num consultório de psicologia. Porque ele começa seu ministério, a sua vida, o seu relacionamento com Deus lá em Midian, ele começa expondo todos os seus complexos. Eu não posso, eu não sei falar, quem sou eu? Não vão acreditar em mim. Moisés, ele era desse jeito, melancólico, complexado, traumatizado. Uma pessoa que ficava remoendo tudo que aconteceu, tudo que fez de errado na vida. Todos nós erramos ao longo da vida. Ninguém é perfeito. O fato de você aceitar Jesus como teu Salvador, o fato de você congregar numa igreja, o fato de você ser um crente assíduo, um crente fiel, não significa que você não vai ter percalços na vida, que você não vai ter problemas. Isso é mentira. Não existe, como eu costumo dizer, não existem super-heróis espirituais. Quando você olha o capítulo 11 de Hebreus,
Você percebe que eram seres humanos. A diferença, qual era o ingrediente que tornou esses seres humanos vitoriosos? Foi a sua fé, a sua confiança em Deus. Mas aqui no capítulo 32, nós vemos uma situação interessante. Nós vemos que, ou melhor, no capítulo 33, a partir do versículo 12, que Moisés agora era uma pessoa transformada. Ele era uma pessoa tão ciente do seu chamado, tão convicta da unção de Deus na sua vida, que a rejeição do povo, ela não causou nenhum efeito sobre a vida dele. Ele não ficou ali preocupado com o que as pessoas achavam ou pensavam dele, né? Olha só o que está escrito no capítulo 32, no versículo 1, aqui do livro de Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta, faze deuses que vão diante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Né? Irmãos, essas palavras de desprezo, elas não machucaram Moisés. Porque Moisés agora era amigo de Deus. Deus falou com Moisés aqui no capítulo 33, versículo 12. Olha, opa, me perdi aqui, né? Está no 32, 33, versículo 12. Eu te conheço pelo nome. Você achou graça aos meus olhos, não é? Quanta gente não vive aí preocupada com o que os outros acham, com o que os outros pensam dele, né? Ah, meu Deus, me falaram isso, me disseram aquilo. Irmãos, Moisés foi rejeitado pelo povo que ele tirou do Egito. Moisés se expôs a ser morto, a ser perseguido por Faraó por causa daquele povo. E agora aquele povo fala: olha, esse Moisés a gente não sabe o que é feito dele, e também não nos interessa, Arão, olha, faz deuses aí que vão diante de nós. Em outra ocasião eles falam: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Em outra ocasião, o povo de Coré lá se rebelou contra Moisés, a liderança, a elite, príncipes se rebelaram contra Moisés. No capítulo 13, 12, 13 ali de Números, a passagem dos espias, aqueles homens eram líderes, eram cabeças e voltaram como cauda. Rebelaram o povo contra Moisés, fizeram com que o povo murmurasse contra Deus. Mas nada disso fez Moisés retroceder. Nada disso fez Moisés retroceder. Moisés, ele podia não ter a aprovação do povo naquele momento. Ele podia ter a rejeição do povo naquele momento. Mas a comunhão, o que Deus pensava a respeito do seu caráter, falou mais alto na sua vida. Então, irmãos, concluindo aqui o que nós estávamos dizendo, né? Aquele povo, quando se viu privado da presença de Moisés e, consequentemente, sem saber o que Deus queria para eles, se contentou com um bezerro de ouro. Porém, irmãos, Moisés era tão diferente que, olha só, no capítulo 33, versículo 2, enviarei o meu anjo diante de ti. Ok, Deus falou que ia enviar o anjo diante dele, diante do povo, para continuar a jornada. Porém, no versículo 15, Moisés fala assim do capítulo 33. Então disse Moisés:
Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Moisés não queria saber de anjo. E assim como vai ter muita gente que depois desse período passar, vai se contentar com live dentro de casa. Irmãos, a live é uma ferramenta para esse momento em que não podemos nos reunir coletivamente. Não diminua a tua fé, não reduza a tua fé à satisfação básica das tuas necessidades, do teu conforto. Não. Moisés falou, não quero anjo, eu quero a tua presença. Então, meu irmão, faz o seguinte, faz que nem Moisés, queira mais de Deus, esteja sedento por congregar, esteja sedento por servir, esteja sedento pela presença de Deus, não por paliativos. Porque o que nós estamos fazendo agora é paliativo. Como se diz, é quebrando galho, é dando um jeito. Mas a partir do momento que Deus nos der a oportunidade, não se esquive de receber o melhor de Deus para a sua vida. Não fique preocupado com a opinião dos outros. Não fique preocupado em ficar aí recebendo porções mínimas. Não. Queira mais de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós queremos agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam nessa noite, nessa transmissão. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar poderosamente a sua vida. E nós queremos aí reforçar para vocês que no próximo sábado, a partir das 17 horas, nós teremos o culto drive-in ali no estacionamento do Expo Minas, né? Vai ser um culto drive-in, a promoção é do Presbitério de Teófilo Otoni, vai com o seu carro, leva a sua máscara com a sua família, e a entrada vai ser 1 quilo de alimento não perecível. Você leva esse alimento, nós vamos deixar com a secretaria ali dirigida pelo pastor Jonas, que eles estão encaminhando devido ao grande número de desemprego, muita gente necessitada, eles estão fazendo essa ação social. A concessão, né, do estacionamento para a realização do culto é mediante a cooperação com esse quilo de alimento. Então nós pedimos que todos vocês que vão estejam levando esse quilo de alimento. E quem vai estar trazendo a palavra para nós é o nosso amigo, o presidente do Presbitério de Governador Valadares, o pastor Gladstone. Ore, ele tem uma palavra de Deus para o seu coração, sábado às 17 horas. E você também que quiser dizimar, você que quiser transferir o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, né? Nossa equipe de mídia está disponibilizando aí no rodapé da transmissão a conta da igreja, o banco, para que você possa fazer a sua transferência. É um momento, alguém pode falar, mas como é que se fala de oferta e de dízimo nessa hora? Meus irmãos, o nosso Deus continua sendo Deus, a nossa provisão continua vindo das mãos de Deus. E a Bíblia que nos chama para fazermos prova de Deus, não diz para fazer prova de Deus na hora boa, mas diz para fazer prova de Deus, porque é Ele quem abre as janelas dos céus sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória pelo teu amor e pelo teu cuidado, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações, que assim como aconteceu com Moisés, ó Pai, nós possamos desenvolver uma vida, um relacionamento, ó Pai, contigo, para que estejamos preparados quando as tempestades da vida, as crises da vida nos acometerem. Abençoe esse homem, esta mulher, ó Deus, que se encontram enfermos. Ó Deus, abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, os profissionais da saúde. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada vida que acompanhou essa transmissão, Pai. Toda a equipe envolvida, Pai, ó Deus, nesse processo de transmissão. Que a tua bênção, ó Deus, que nos enriquece e não acrescentadores, seja conosco nesse dia. Muito obrigado, ó Pai, pela tua presença, pela tua bondade, tua misericórdia, Pai, que nos acompanham a cada passo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do Galileu bendito, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com cada um de vós. E que o povo do Senhor, a igreja de Deus, diga: que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.